Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez dentro desta humilde casa, a casa de nosso lar, onde começamos mais uma semana, principalmente de estudos, e aqui permanecemos, como sempre dizemos, com a nossa pequena força de vontade, mas constante de estarmos aqui reunidos. Então, é hora de nós outros buscar, através do estudo, uma compreensão e cada vez mais equilíbrio, para que possamos ser trabalhadores da seara do Mestre Jesus e distribuir os benefícios a todos à nossa volta. Como sendo uma reunião pública, no qual nós hoje aqui estamos, é importante que deixemos lá fora, como de costume, e relembramos tudo o que pertence à terra. Aquele problema, aquela dificuldade, vamos deixar no seu devido lugar. Aqui estamos nos preparando também para que um dia iremos partir deste mundo. E através do conhecimento e de compreensão, teremos as bagagens necessárias e o equilíbrio para levar tudo de bom conosco. Vamos então reunir os nossos pensamentos e através de uma prece, rogaremos ao Senhor a permissão para dar por aberto a nossa reunião pública desta noite de hoje. Ó Mestre Jesus, aqui permanecemos como irmãos ainda deficientes, procurando cada vez mais esforçar por nos melhorar. E através dessa belíssima doutrina que nos instrui, nos mostra o caminho que devemos realizar. E cada vez mais o Mestre Jesus, que mantenha essa força de vontade constante, para que possamos seguir este caminho com passos firmes, fazer a nossa parte, ser merecedores das bênçãos do nosso Criador, não só para o nosso progresso, mas todos à nossa volta. Então, estamos mais uma vez reunidos dentro desta humilde casa e rogamos a sua bênção, amparo e auxílio e a permissão para dar por aberto a nossa reunião pública desta noite de hoje. Vos pedimos nesse instante. Que vós nos abençoe e ilumine-nos cada vez mais. Bom, como todos bem sabem, vamos buscar através do estudo o que precisamos. E nessa noite quem vai falar para nós é o nosso irmão Ângelo, que vem trazer o estudo da noite de hoje, e todos assim, prestem bem atenção, que é de grande valia individualmente para nós outros. O nosso irmão tem a permissão? Boa noite, meus irmãos. É uma alegria muito grande a gente estar aqui mais uma vez, né? A gente primeiramente agradece a Deus, a Jesus, o nosso mestre amado, que tem nos dado a oportunidade aí da gente estar reparando as nossas faltas passadas, né? Toda vez que a gente vem aqui na frente, pode ter certeza que eu, na Inquisição, nas cruzadas, eu ajudei a destruir muito o cristianismo. Para hoje vir com essa oportunidade para estar colocando, né, as coisas no lugar. Nessa noite, antes da gente iniciar, eu vou passar aqui o convite. Sábado agora, dia 20/9, às 7h30 da noite, às 19h30, lá na loja maçônica, vai estar havendo uma reunião, uma palestra, sobre valorização da vida, com o Tiago Schmidt, de Campo Belo. Então, todos estão convidados, convide seus parentes, seus amigos, né? Porque vale a pena, porque realmente é um assunto muito importante, tá? Ele vai estar aí com a gente aí sábado, às 7h30, às 19h30, lá na loja maçônica, tá bom? Muito bem. Hoje eu trouxe para a gente trocar uma ideia a respeito de um assunto que está no Evangelho. Está no capítulo 5
Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos conversar um pouco sobre tormentos voluntários. Certo? Porque são coisas que ocorrem e que podem ser evitadas. Tá? Porque o que significa a palavra tormentos? Quem sabe? O que é tormento? Tribulação, Problema. O que mais? O que mais, gente? O que é tormento? Quem sabe? Aflição. Boa. A pessoa ficar sem saber o porquê está sofrendo tanto, não sabe, tormento. Não é? Justamente, tormento é isso aí, ó. É aflição, angústia, certo? E voluntário? O que é voluntário? Não é? Então são sofrimentos que nós criamos para nós mesmos, que não teríamos necessidade de estar passando por aquilo. Não é isso mesmo? Para a gente ter uma ideia, porque ele vai falar para nós aqui, são sofrimentos que o indivíduo cria para si. Muitas vezes por meio de ações, pensamentos e atitudes. São ao contrário os princípios de amor e caridade, diferente das provações e dores inevitáveis. Só para a gente ter uma base. Olha para a gente ver. Tem alguma coisa aqui? Tem. Preste atenção que tem. Papel. Muito bem, não é? Nós temos aqui uma folha em branco, certo? Isso aqui é como o nosso dia. Tem alguma coisa escrita? Não tem. O nosso dia é assim também, desde que nós levantamos. Nós temos as provas, certo? Ou as expiações no nosso planejamento reencarnatório, que são as provas físicas. É o lugar que você vai nascer, a família que você vai nascer, uma condição financeira apertada ou não, uma deficiência física. Essas são provas realmente planejadas na espiritualidade, são as quais nós trazemos. Porém, o que vai ocorrer no nosso dia, de acordo com o nosso convívio, o nosso contato com essas provas, essas não estão escritas. Essas serão as nossas escolhas de acordo com o nosso contato com essas provas. Como nós vamos agir, qual será a nossa conduta, quais serão as nossas escolhas. Por exemplo, viemos com uma condição financeira apertada, certo? Porque isso faz parte do planejamento reencarnatório. Se eu procuro de um modo errado, se eu procuro infringir a lei para que eu adquira bens materiais, para que eu adquira riquezas, aí eu vou ter problema com o quê? Com a justiça. Vou ser realmente um infrator às leis materiais também. E aí a gente vai ter problemas, certo? Mas são escolhas que eu fiz perante aquela prova. E esse é o tormento. Esse é o tormento. Que pode ser evitado. Não é? Outra coisa. Quantas coisas que existe, que a Terra nos oferece, que existe, mas que a gente tem que ter atenção que é aquilo que não serve para nós. Vamos supor que eu fume a vida inteira e adquiro lá numa certa idade um efizema pulmonar. Vou precisar de um balão de oxigênio para me sobreviver. Estava no meu planejamento reencarnatório? Poderia ser evitado. Então são coisas dessa forma que nós escrevemos no nosso dia a dia, na nossa vida, e que muitas das vezes a gente fica, mas onde que está a causa? Por que eu sofro? E realmente, aí é que a gente tem que prestar atenção.
são as nossas próprias escolhas. Certo? E todos os dias nós recebemos de Deus uma folha assim, ó. O interessante, porque todo dia Ele nos dá uma folha assim, para que a gente possa fazer o quê? Oi? No nosso dia. Pode falar mais alto? Escrever no nosso dia. Sim. Para que a gente reflita no que está nos perturbando, fazendo sofrer. Não é para que a gente fique todos os dias escrevendo a mesma coisa que não. Mas é uma oportunidade para que eu faça diferente na minha vida. É para que eu faça melhor. É para que eu faça escolhas melhores. Diante daquela aflição, daquele tormento, é para que eu reflita e eu penso e por mim mesmo chego à conclusão que sou eu mesmo que estou fazendo escolhas equivocadas. Sou eu mesmo que estou fazendo escolhas ruins, escolhas erradas. E com isso, eu sofro com aquela situação. Então, o que Deus nos dá todos os dias é isso. E nós vamos escrevendo durante o nosso dia aquilo que nós vamos agindo, que nós vamos escolhendo, que nós vamos, a nossa conduta. Então, é isso que realmente nos faz chegar ao entendimento que tormentos voluntários são aqueles que nós podemos evitar. Interessante, porque no Evangelho vai falar para nós o quê? Que as causas atuais das aflições, na realidade, são aquelas que nós mais construímos nessa própria vida. Não são as que nós estamos trazendo da existência anterior. Muitos são aquelas que nós estamos hoje construindo elas, fazendo escolhas. Porque nós reencarnamos e trazemos com a gente as nossas imperfeições. Elas não ficam lá no plano espiritual, não. Elas vêm com a gente. Certo? Nós fazemos um planejamento. Só que nós trazemos as nossas imperfeições, os nossos vícios, as nossas más tendências, as nossas más inclinações. E no contato com as provas físicas, é aí que nós vamos fazendo as nossas escolhas. E é importante que a gente lembre que Jesus já havia nos advertido sobre isso. Jesus já havia nos advertido. Quando ele fala assim, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A escolha é livre, mas a colheita é obrigatória. A cada um é dado segundo as suas obras. Olha aí, ele já tinha falado para nós, lá atrás. Então a gente vê o seguinte, que nós podemos mudar a nossa vida. Foi para isso que Deus nos colocou aqui. Foi para isso que Ele nos colocou neste mundo. É para isso que Ele nos deu um tempo de vida. E todos os dias Ele vai nos dando uma página em branco, para que a gente melhore a cada dia, para que a gente possa a cada dia construir um dia melhor. É para que a gente seja melhor a cada dia. Fazemos escolhas melhores. Tá certo? Então, gente, é isso aí. A questão é essa. As escolhas somos nossas. Se nós estamos sofrendo, vamos fazer escolhas melhores. Porque hoje nós estamos aqui, nessa encarnação, certo? Mas a gente vamos lembrar que as encarnações, elas são solidárias umas com as outras. O que eu avançar nessa, o que eu evoluir nessa, eu levo comigo, eu não perco. Levo as minhas conquistas espirituais. E torno mais fácil a minha próxima existência. Quanto mais eu permanecer atrasado, mais difícil torna a minha próxima. E aí a gente vê a bondade divina, que não coloca nas mãos de ninguém a nossa evolução. Ele coloca nas mãos de cada um. Cada um é responsável pelo seu progresso. Cada um é responsável pela sua felicidade. É só prestar atenção
nas escolhas que estamos fazendo no nosso dia a dia. Certo? Tranquilo? Vocês querem fazer alguma colocação? Fique à vontade, tá? Porque, na realidade, os tormentos voluntários, eles fazem o quê? Eles aumentam o peso da nossa cruz. Os tormentos voluntários, eles aumentam o peso do nosso fardo. Porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo que a gente fala são os nossos compromissos na nossa reencarnação, aos quais nós fizemos antes de vir. É tudo muito bem calculado, gente. As nossas provas ou as expiações, elas estão relacionadas com as nossas condições aqui. Ele nos dá aquilo que nós somos capazes de dar conta de resolver. Ele não coloca nem a mais e nem a menos. Foi por isso que Jesus falou que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Ou seja, a prova ou a expiação, ela é de acordo com a condição e a capacidade de cada um de resolvê-las aqui. Porque se nós fôssemos ver o que nós fizemos, a bondade divina é tão grande que nós não estamos passando nem um terço daquilo que nós fizemos. Nós viemos em várias existências, sempre com a oportunidade de resolver as nossas questões. Então, assim, o que torna o nosso fardo mais pesado, o que nos faz ter mais aflição, mais sofrimento, o que aumenta é justamente quando nós desviamos do caminho. Quando nós começamos a querer ser o que não somos. Quando nós começamos a fazer escolhas equivocadas. E aí a gente começa realmente a colher aquilo que nós estamos plantando. E aí o sofrimento aumenta, a dor aumenta. Aí eu vou na casa de um, vou na casa de outro. Tem fulano fazendo isso para mim, tem um fulano fazendo isso aqui para mim. É o olho gordo do outro. Mas somos nós mesmos que estamos fazendo as escolhas erradas. Não é? E o que resulta das escolhas erradas? Ele vai falar para nós assim, ó, a priorização de bens materiais em detrimento de bens espirituais. Em detrimento do desenvolvimento espiritual. A prática do egoísmo e a dificuldade de lidar com as nossas imperfeições. É o seguinte, a inveja, o ciúme, a ambição excessiva, dificuldade em perdoar e amar o próximo, ressentimento, mágoa. Eu pergunto, isso é material? Isso é material? Isso é do corpo? Isso é da matéria? Isso é de quem? É do Espírito. É esse problema aí, ó. Porque o que acontece? Inveja, ciúme, qualquer um desses aqui mantém a criatura presa numa situação. Ela fica como num cativeiro que ela mesma cria. Ela não consegue sair daquele mundinho. Todos os dias é a mesma coisa. Fica realmente buscando aquela questão. Uma mágoa, por exemplo. A pessoa está sempre voltando com o problema. E a pessoa sofre. A pessoa realmente não consegue caminhar. Não consegue evoluir. Fica preso a uma questão, a uma pessoa, a uma situação. E vive um tormento. E sofre por aquilo. Então, quando ele nos fala sobre essas questões de tormento, são criados por nós mesmos. E são aqueles que nós podemos evitar. São aqueles que nós estamos aqui justamente para aprender a desprender, a desfazer. Porque quando você fica preso a uma questão, a uma pessoa, por inveja, por ciúme, por mágoa, por raiva, você não se liberta daquilo, você sofre com aquilo. E vai ver para você ver se a outra pessoa está perdendo sono, se a outra pessoa está perdendo o apetite. E quantas vezes por essas questões a pessoa perde sono, perde o apetite, não é?
E interessante porque isso vai aumentando de intensidade, vai fazendo com que a pessoa fica ansiosa, depressiva, e com o passar do tempo isso vai afetar até a própria matéria física. Porque já vem com essas imperfeições, né? Imperfeições do nosso espírito. Quando a gente reencarna e vai desenvolvendo, a gente vai encontrando antigos desafios. Ao invés de nós controlarmos determinados impulsos, a gente vai alimentando aquilo dentro de nós e a gente vai agindo. É nesse processo de ação que os tormentos acontecem. Quando eu coloco a minha raiva, a minha mágoa, o meu ódio em prática. Aí aquilo que eu vim para trabalhar, né, nessa encarnação, são sentimentos inversos, né? Que é o perdão, o entendimento, a aceitação. Eu vou agindo para potencializar aquelas imperfeições. Aí a gente vai até adoecendo, né? É sempre vários motivos, porque a gente quer prejudicar, a gente quer fazer o mal para aquela pessoa que a gente considera o nosso inimigo, o nosso adversário. A gente não consegue, com o intento que a gente queria, a gente se sente pior. Aí, ao invés da gente se redimir de alguma maneira, não, a gente vai aumentando ainda mais os nossos sentimentos. Então, Jesus falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É justamente, se você conhecer o Evangelho, você vai se libertar da ignorância. Porque a gente vê o seguinte, ó, aqui, a gente vê, por exemplo, assim, muitos problemas emocionais que os psicólogos tratam, com medicação, às vezes, da farmácia. Mas são mais um paliativo. Porque, na verdade, a cura real é essa aqui, ó. A cura real é essa aqui. E é barato, é mais barato que uma consulta, é mais barato que um remédio da farmácia. Fala a verdade. Isso aqui é mais barato. Aqui tem remédio para essas coisas tudo, para inveja, para ciúme, para egoísmo, para orgulho. Tá aqui, ó. Olha o remédio aqui, ó. Só que a gente às vezes não dá muita atenção, muito crédito. Mas o caminho é esse, porque isso aqui não é remédio para o corpo. Isso aqui é remédio para quem? Fale mais alto. É remédio para o espírito. Isso aqui é o remédio para o espírito, porque a cura ela vem de onde? Ela vem de dentro para fora. A cura é de dentro para fora. Porque essa aqui combate com a verdadeira enfermidade, com as nossas causas das aflições, com os nossos tormentos voluntários. Isso aqui vem para nos ensinar a ser humildes, resignados. Não é? Então isso aqui realmente é o remédio para esses problemas, gente. É isso que ele fala para nós. Isso que o Douglas falou. Porque nós viemos para resolver uma questão do nosso espírito. E Deus nos colocou no melhor lugar, onde nós precisamos estar. É onde nós precisamos viver. É onde nós precisamos estar agindo. Aí a gente reclama do serviço, reclama de tudo, reclama que está fazendo sol, que está fazendo frio. Mas Deus te pôs ali para você aprender a não reclamar. Ele te colocou ali para você aprender a ser mais humilde, ser mais resignado. Da próxima vez ele vai te mandar lá para a faixa de Gaza, né, lá para o Afeganistão. Quem quer ir para lá? Para a Rússia, para aqueles lugares? Ninguém quer. E olha que situação pior do que a nossa. Nós estamos num paraíso, num céu, podemos dizer assim. Então o remédio é esse aqui, ó, para realmente nos esclarecer. Porque esse aqui é um remédio que nós vamos o quê? Buscar o entendimento, a reflexão e entender onde está a causa dos nossos problemas. E que nós é que temos que resolver. Deus colocou tudo o que nós precisamos. Agora, resolver o problema, Ele não pode resolver para nós. Ele nos coloca, né, esse trabalho. Esse trabalho é de cada um. Então, a gente vê que está aqui, ó, a solução dos problemas todos. Né? Porque, na realidade, todos esses problemas que ele fala para nós aqui, essas imperfeições, essas são as doenças da alma, gente. Essas são as doenças do espírito. As doenças do corpo,
elas ficam na matéria aqui, quando nós desencarnamos. Mas nós levamos com a gente as enfermidades da alma, que é essas aí, que é inveja, que é orgulho, que é egoísmo. E aí a gente volta para cá para poder procurar curar essa enfermidade. Mas a gente às vezes não consegue ainda, desencarnamos, levamos outra vez. Olha quanto tempo nós estamos encarnando e desencarnando e levando essas enfermidades com a gente. Oi? O entrave da nossa evolução, exatamente por isso. Que a gente se recusa, né, a melhorar como deveria. A gente vai vindo, voltando várias vezes e vamos sofrendo as mesmas coisas, até coisas piores. Porque quando Deus nos faz simples e ignorantes, a gente sabe, né? E quantos também foram criados da mesma forma já estão Já evoluíram. em lugares bem melhores. E é mérito de cada um. Tem aquela passagem que Jesus estava na casa de Pedro curando lá, num sábado lá, e estava curando lá as pessoas, né? Cheio, lotado de gente. Aí eles tinha aquele que eles desceram ele numa padiola, né? Desceram ele porque não tinha como passar pela multidão de gente. Aí desceram ele pelo telhado e ele todo paralítico. E Jesus o cura, né? E quando chega no final da tarde, que Pedro, maior alegria do mundo, caminhando pela praia, e Jesus chorando. Aí Pedro falou assim, mas mestre, por que choras? Aí Jesus falou para ele, você sabe aquele que foi curado lá, que ele fala até o nome dele. Pois é, agora mesmo ele está lá no bar do fulano de tal lá, bebendo, ao invés de estar aproveitando a oportunidade, né? Ele está lá, se bebedando. Então é para a gente ver que, na realidade, o nosso processo de evolução é combater com as nossas imperfeições. Então o que ocorre muitas das vezes é isso. As aflições, elas estão relacionadas com as nossas imperfeições, que nos leva a fazer escolhas equivocadas, que nos leva a fazer escolhas ruins, escolhas erradas, e a gente sabe perfeitamente que nós, plantando, nós iremos colher. Não é? Já me perdi. Deixa eu ver se eu... já achei. Está aqui. Então a gente sabe que pode nos levar a um ciclo de sofrimentos, dificultar a evolução espiritual, olha aí, além de gerar desequilíbrio emocional e mental. Nós não evoluímos, ficamos presos naquela situação, e além do mais, com o tempo, isso vai nos gerando uma enfermidade. Porque sentimento é interessante, que Kardec já falava nisso, Jesus já falava nisso, Kardec fala sobre isso. Sentimento, ele é interessante porque ele cria os nossos pensamentos e os nossos pensamentos, eles criam a nossa vida. Certo? Ele cria a nossa vida. Então, os sentimentos ruins vão gerar pensamentos ruins e vão criar em nós problemas, porque nós vamos fotografando, vai ficando impregnados no nosso perispírito. Então, é por isso que ele fala, com o tempo, a gente vai ter uma enfermidade, pode ter um problema de saúde, porque isso vai atingir a gente. Vai realmente nos causar hipertensão e vários outros problemas. Ele fala assim, a inveja e o ciúme, sentimentos que geram insatisfação, angústia e podem levar a ações prejudiciais ao próximo. Não é? Olha para a gente ver o que a inveja faz. Muitas das vezes uma pessoa, para às vezes prejudicar a outra por inveja, ela cria coisas, ela inventa coisas. E ela consegue se prejudicar e prejudicar os outros também. O orgulho e a vaidade, atitude que impede o crescimento espiritual e pode gerar conflitos nas relações interpessoais. Aquilo que a gente já falou. Quando se fica preso a uma situação, a pessoa não caminha para frente. Né? Ela fica presa, como se ela estivesse presa num cativeiro.
fica anos ali naquela situação. E aí a gente lê nas obras, a gente vê que parte para o plano espiritual e continua numa situação dessa lá na espiritualidade. Se a gente falar assim, tem espírito que está 800 anos preso a uma situação, vocês acreditam? Tem ou não tem? Oi? Tenho. Tem até mais. Tem espíritos que tem mais de 1000 anos preso a uma situação. Ah, mas o espírito... Gente, quem muda uma ideia de uma hora para outra? Porque partiu para o plano espiritual não quer dizer nada, não. Se você for ler no Libertação do André Luiz, tem um senhor lá chamado... Como é que ele chama mesmo, Douglas? Você lembra dele lá do... Aquele que está 800 anos lá, o Gregório. 800 anos preso a uma situação. Ainda preso a situações do passado. É para a gente ver 800, o que é 800 anos? É muita coisa. Ele é um exemplo, né, claro disso, porque além de ele estar preso numa situação do passado, ele envolve tantos outros espíritos, faz com que esses espíritos também caiam, utilizando a fraqueza desses espíritos da mesma forma. Né? O que muitas vezes acontece com a gente, que a gente também, quando entra nessa teia de sofrimento, a tendência é a gente ficar infernizando, manipulando o outro, as pessoas que estão à nossa volta, para fazer aquilo que a gente quer. Você acabou de falar isso, a inveja e o ciúme. São dois sentimentos que mais provocam sofrimento atualmente. Por quê? O ciúme você mata, por inveja também você planeja destruir o outro, para ter mais do que o outro, né? Por ciúme você não deixa a outra pessoa viver, né? Então não possa, a outra pessoa também pode. Então, a gente vai criando esses tormentos, não só para a nossa própria vida, mas também na vida das outras pessoas. A gente vai ver a causa das guerras, por exemplo. É o egoísmo. Não é? É o egoísmo. Vai ver o sofrimento que existe pela face da terra. É o egoísmo. Quantas famílias, quantos lares destruídos, às vezes, por uma pessoa. Então a gente vê que é o quê? O egoísmo. Então é o que ele fala pra gente. Além de prejudicar a gente, ainda leva perturbação para outras pessoas. E passa, perpetua no plano espiritual. Não é? E é o que ele fala pra gente aqui, ó. A busca excessiva por prazeres materiais é uma vida voltada para consumo e a satisfação imediata pode gerar vazio e insatisfação. E é interessante porque nessa questão, o que acontece? Nós somos um espírito que temos um corpo físico. Não é um corpo físico que tem um espírito. É um espírito que tem um corpo físico. E tudo que nós temos material é emprestado. Nada é nosso. Deus é bom. Ele nos empresta o que nós precisamos para o nosso progresso e crescimento espiritual. Quando nós estamos buscando somente os prazeres materiais, esse vazio, essa insatisfação é do espírito, não é do corpo. É um sentimento que o espírito tem. E aí a gente vai ver o que é isso. Porque inconscientemente, ele está vendo o tempo passar e ele não está realizando o que ele veio para realizar aqui. E aí inconscientemente ele reage dessa forma. Triste, depressivo. Porque o tempo está passando e ele não está buscando o que o espírito realmente precisa. Ele está apenas vivendo para as coisas materiais, apenas para o corpo físico. É isso aí quem fala é num dos livros do Divaldo, eu esqueci qual que é o irmão que fala lá. Ele fala sobre essa questão, que o tempo, o espírito, inconscientemente, ele vê o tempo passar, e ele vê que ele não está evoluindo, não está realizando o que ele veio fazer aqui, os verdadeiros objetivos. E ele reage inconscientemente dessa forma,
E o corpo sofre nessa questão. Aí é onde que ele tem esse vazio, essa tristeza, ele fica depressivo. É aí. Diferente de quando você envolve com um trabalho social voluntário. Quando você vai ajudar pessoas carentes que precisam. Você vai ajudar a dar banho numa pessoa que não tem condição. Quando você vai passar uma noite no hospital com alguém que está precisando. É diferente. O que você experimenta é diferente. Porque você realmente busca o que o Espírito está precisando. Quando você ajuda alguém, você beneficia alguém, ajuda alguém na hora que ele está necessitado, não tem nada nesse mundo que compara isso ao que você experimenta. Porque na realidade você faz aquilo que o Espírito precisa, que é o que nós viemos para fazer, aprender a servir e ajudar. Porque o exemplo que Jesus deu foi esse. Jesus precisava de lavar os pés dos apóstolos? O que vocês acham? Não, Sim, é exemplo. Humildade. Não é? Ele se colocou tão pequenininho para nos ensinar a servir. Que nós estamos aqui para isso. É uns ajudar os outros. Aquele que está em melhor situação ajudar o outro. Então, quando nós nos colocamos num trabalho social voluntário, isso traz para nós uma satisfação, uma felicidade interior muito grande. A gente sempre fala essa questão porque as obras é para nos fazer refletir sobre essas questões. E a gente lê porque é a riqueza que nós temos que Deus nos enviou. É a permissão que Ele dá aos Espíritos de vir para nos ajudar, trazer essas reflexões para a gente. Então, quando você lê no Boa Nova, por exemplo, o diálogo de Jesus com Maria Madalena, que ela fala para Jesus assim, que ela tinha um vazio dentro dela. Olha para você ver. Um vazio é o que ela vivia. Ela vivia para quê? Para os prazeres materiais. Nas festas. Ela tinha tudo na casa dela. Mas ela tinha um vazio. Ela era depressiva. E quando Jesus fala para ela, o amor cobre a multidão de pecados, ele ensinou o caminho para ela, mas ele não podia agir por ela. Ou seja, as escolhas que ela fazia, trazia para ela o quê? Sofrimento, tormento voluntário. Por que ela sofria aquela tristeza? Por que ela era depressiva? Por que ela se sentia um vazio dentro dela? Era um espírito vazio de obras. E aí a gente vê o quê? Era um tormento voluntário para ela. Ela tinha tudo, mas não tinha nada. Ela tinha os prazeres materiais, bens, conforto, mas ela não tinha felicidade do espírito, porque ela vivia os prazeres. Então tinha aquele tormento, aquela aflição, porque senão ela não tinha ido atrás de Jesus, não. Ela tinha continuado naquela vida, não tinha? Mas ela se sentiu vazia. Ela se sentia atormentada. Quando ela vai atrás de Jesus, ela tinha ouvido as pregações, ela vai atrás de Jesus. Agora vocês lêem o livro que vocês vão ver o resto da história. Eu só fiz a curiosidade. Mas a realidade é essa. Quando ela vai atrás de Jesus, porque ela ouviu as pregações dele, ela falou que ela experimentou um sentimento que ela nunca tinha percebido na vida dela. Ou seja, aquelas vibrações, aquelas energias de Jesus. Né? Aí ela foi atrás dele, porque ela viu que realmente ela poderia. Aí Jesus pegou e deu uma folha em branco para ela. Mostrou para ela que, amanhã, recomeço, você pode fazer diferente na sua vida. Você está fazendo escolhas agora, até agora essas escolhas suas só te deu isso aí, né? E agora só te causou tormento e sofrimento. Aí, toma aí, amanhã, começa de novo a fazer diferente. Não é? Então é isso que ele fala. São as escolhas que ela fazia que realmente lhe causavam essas aflições. São as nossas imperfeições, gente.
que nos leva a realmente fazer escolhas equivocadas. Agora, como que a gente pode evitar tormentos voluntários? Como que a gente pode evitar tormentos voluntários? O exercício da autoanálise é muito importante. Você leu aqui, leu? Não, porque olha só, se a gente pegar como a gente era 15, 20 anos atrás, e a gente vê a nossa trajetória até o dia de hoje, a gente percebe que há 15, 20 anos atrás a gente errava muito mais. Né? Bem ou mal, a gente vem caminhando, tropeçando e levantando. Quando a gente encontra a doutrina, ajuda também muita gente a nos compreender melhor. E essa autoanálise ajuda muita gente a nos esforçar mais para não cometer os mesmos erros de antes. Né? Ele fala que é o seguinte, é isso aí. Buscar desenvolver o autoconhecimento. A gente precisa de nos conhecer, né, para a gente poder compreender também as nossas próprias fragilidades, as nossas limitações, identificar os padrões de pensamentos, né, e comportamentos que geram sofrimentos. Eu preciso de me conhecer, eu preciso saber onde que são meus limites, as minhas dificuldades. E eu preciso trabalhar em cima disso. Pegando o que ele falou, que você está dizendo, é muito importante a gente se autoconhecer, porque não existe sentimento ruim, existe sentimento. Os sentimentos ruins, eles se transmutados e você fazer da forma correta, você canalizá-los. Por exemplo, a raiva, que é muito demonizada na sociedade. Se você canalizar isso muito bem, você pode usá-la para fazer muitos processos, ajudar muita pessoa que você tem canalizado. Então isso é importante também, o autoconhecimento. Sim. Porque nós nos conhecendo, nós vamos saber as nossas limitações, as nossas dificuldades. E aí a gente vai poder trabalhar melhor essas coisas no nosso relacionamento com os nossos semelhantes. É tudo bem canalizado, pode ser usado também. Sim. E aí é o que ele fala para nós aqui, ó. A gente precisa realmente compreender as nossas fragilidades, limitações, identificando os nossos padrões de pensamentos, né? Porque na realidade a gente começa a nos conhecer e a nos encontrar. E aí a gente passa a entender que nós podemos, trabalhando assim, melhorar nas nossas escolhas. E com isso evitar sofrimentos que nós não precisamos de passar, que não está no nosso planejamento reencarnatório. Tá certo? Que as pessoas falam assim, mas ele está sofrendo isso aí porque estava no planejamento reencarnatório. Não, tem coisas que não. Tem coisas que são agregadas por nós mesmos, são adquiridas por nós mesmos nessa existência. Certo? Por nós não buscarmos o conhecimento aqui, ó. Saber o limite, compreender até onde nós podemos ir. E aí a gente realmente comete equívocos, enganos, escolhas ruins, escolhas erradas. E aí começamos a ter problemas, dificuldades, sofrimento. Não era para passar isso. Mas nós fizemos escolhas erradas. Certo? Aquilo que eu falei. As nossas provas que foram realmente planejadas antes de nós reencarnar, no nosso planejamento reencarnatório, são as provas físicas. Aquelas que nós iremos passar aqui, seja lá o lugar que vamos nascer, a família, as pessoas que vão estar no nosso convívio, a nossa condição financeira, uma deficiência física. As provas morais, não. As provas morais, elas são originadas das nossas escolhas aqui. Daquilo que nós vamos estar escolhendo aqui. Então, nós podemos caminhar aqui com tranquilidade. Certo? Aceitando como somos, a nossa posição. Deus não é contra ninguém buscar melhorar. Só que nós temos que buscar melhorar dentro do bem. Nós devemos buscar o crescimento dentro do bem, sem extrapolar, porque senão nós vamos construir tormentos para nós, nessa e para outras existências. Muitas das vezes nós acumulamos para as outras encarnações. Não é?
Então, o que ele fala? Desenvolver o autoconhecimento, certo? Cultivar o amor e a caridade, priorizar o bem-estar do próximo, praticando a compaixão e a solidariedade. O Chico já falava. A nossa felicidade, ela é relacionada ao quê? Como que é a nossa felicidade? Ela está relacionada com o quê? Vocês sabem, gente? Fazer o bem, mas ela tá relacionada com uma coisa. A nossa felicidade é proporcional à felicidade que nós... É isso aí. O Chico já falava isso. A nossa felicidade ela é proporcional à felicidade que nós proporcionamos ao outro. A paz, a tranquilidade que nós levamos para o outro. Não é dano que recebemos? Não é isso que é a prece? Então é o que ele fala para nós aqui. Ó. Buscar a paz interior, né? Desenvolvendo a serenidade, aceitando, com aceitação, com gratidão, buscando a felicidade nas coisas simples e serviço ao próximo. Tá? O que nós puder ajudar, ajude. Não precisa falar nada com ninguém, faça todo o bem que você puder na sua vida, sirva, ajude, faça o que você puder, porque tudo de bem, de bom que você fizer, você está fazendo para você mesmo. Praticar o perdão, tá vendo? Liberar o ressentimento e a mágoa, buscando a cura emocional e o equilíbrio. Porque se nós ficarmos guardando mágoa, essas coisas, você fica preso àquela situação, você não caminha para sempre. Toda hora que você lembrar, você vai lá, mexe, igualzinho você mexer num lixo tóxico, aquilo te contamina tudo outra vez. Então, liberte-se disso. Evitar o egoísmo, a ganância. Priorizar o desenvolvimento moral e espiritual em detrimento do acúmulo de bens materiais. Jesus já falava o quê? Acumulai tesouros no céu, onde a ferrugem não corrói, as traças não comem, os ladrões não roubam e nem desenterram. Não é material. Não é? Porque o que a traça não come não é material. A ferrugem não corrói, não é material. E os ladrões não podem roubar, porque não é material. É o bem que você faz. Não é? Então a gente vê que o Evangelho traz para nós, gente, para a gente ver a riqueza que é o Evangelho. Ele traz para nós esse conhecimento, esse entendimento, né, essas reflexões, para que a gente possa estar nos instruindo aqui, nos ajudando. E Jesus vem nos ensinar a nos libertar desses sofrimentos que nós mesmos causamos para nós mesmos. Ele ensinou o caminho. O caminho é esse. O caminho do bem, do amor, da caridade. Para a gente fechar, aí ele fala o seguinte: os sofrimentos voluntários são sofrimentos criados por nós mesmos, que pode ser evitado através do autoconhecimento, da prática do bem e da busca pela paz interior. Pois colhemos o que plantamos hoje. Ele fala assim: colhemos o que plantamos hoje e plantamos para colher amanhã. Então que a gente possa prestar atenção no que nós estamos fazendo, tá? Que a gente está aqui, ó. Mais uma vez está aqui, ó, o dia. Olha o nosso dia como é que começa, ó. Sem nada nele. É nós que vamos escrevendo aí de acordo com que a gente começa a agir na nossa vida. Então que a gente aproveite cada dia, cada recomeço, cada oportunidade para a gente fazer melhor, né? E é o seguinte, tranquilo, gente? Alguém quer fazer alguma colocação? A gente agradece aos irmãos aí pela paciência de nos ouvir. Agradece a Deus pela oportunidade mais uma vez também. E mais uma vez eu passo para os meus irmãos, que às vezes alguns chegou aí depois, é que sábado agora, dia 20/9, às 19h30, na Loja Maçônica, nós teremos uma palestra com o Tiago Schmidt, de Campo Belo, sobre o Setembro Amarelo, valorização da vida. Então, quem quiser, está todos convidados, né? Convide seus parentes, seus amigos, para que possam aproveitar
mais essa oportunidade de estar aí nessas reflexões, tá bom?